Pessoal, vamos lá então, vamos dar sequência ao nosso conteúdo, tratando agora da parte da Rússia que fala sobre recursos minerais e suas potencialidades. Então, reforçando aqui, professor Anderson Marques, Geografia, turma do 9º ano, essa é a parte final do capítulo da Rússia. Provavelmente vai ter mais um pedacinho na próxima aula e a gente encerra esse capítulo, ficando ele então para a próxima avaliação, tá? A Rússia é um país de extensa área territorial. Essa extensão territorial da Rússia acaba propiciando uma abundância de recursos minerais e energéticos dentro do país. Para quem está acompanhando com o livro aí, a partir da página 52, ok? O território russo tem, nos recursos minerais abundantes em seu subsolo, a garantia do potencial econômico do país. A Rússia é o principal exportador de petróleo e gás da Comunidade dos Estados Independentes. Houve um tempo que a Rússia foi o maior produtor de petróleo do mundo. Hoje deve estar entre os três, oscilando aí entre o segundo e o terceiro lugar. Como citou a CEI aqui, ó, Comunidade dos Estados Independentes, vamos só entender, vai ter um capítulo só disso. Mas enfim, a CEI é uma organização de cooperação criada em 92 para basicamente substituir a União Soviética, e essa CEI ela é composta pelos países que estão destacados no mapa aqui, que acaba sendo a Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Quando a CEI foi criada, outros países que faziam parte da União Soviética faziam parte da CEI também, como a Geórgia, como a Armênia, Letônia, Estônia, Lituânia ficaram de fora de cara, mas Geórgia e Armênia saíram depois. Ok? A CEI foi uma forma da Rússia manter o controle sobre a região, mesmo após a União Soviética. Grande parte dos recursos minerais da Rússia está localizada na parte europeia do país. Vamos lembrar aqui, ó, daqui para cá é parte europeia. Daqui para cá é a Rússia asiática. A Rússia é um país que está em 2 continentes. E aí, assim, a legenda tá ruim. Eu tentei pegar a imagem do próprio livro, tá? Foi o melhor que deu para conseguir. Mas dá para a gente ver, por exemplo, que tem bauxita, carvão mineral, cobre, chumbo, estanho, ferro, ouro, níquel, zinco e petróleo concentrado aqui. Do lado de lá tem um lampejo aqui, outro ali, enfim. Esse território desse lado de cá da Rússia é 2 vezes o Brasil, mais ou menos, para vocês terem uma noção do tamanho que é o território. Do ponto de vista energético, existe por lá gás natural em abundância, existe central nuclear, central térmica, são as chamadas usinas termoelétricas, isso, termoelétricas. Tem central hidrelétrica, oleoduto, gasoduto, são essas linhas aqui, ó, dessa cor e mais claro um pouquinho, são dutos por onde se escoa petróleo ou gás natural. Enfim, a Rússia, do ponto de vista energético, é um país que tem uma relativa importância, certo? Entre aqueles países da CEI que eu citei, é o mais importante com certeza. Isso vai acabar refletindo no potencial industrial do país. Mas vamos lá, as bacias do rio Volga e Ural, nessa região aqui, que desaguam no Mar Cáspio, no caso do Mar Cáspio é o Ural, acabou passando mais que eu queria aqui, constituem zonas naturais de alta exploração petrolífera. Pessoal, a grande abundância de petróleo extraído na Rússia não é no mar, como é o caso do Brasil, é dentro do continente mesmo, tá? É nessa região aqui, aqui está o Mar Cáspio, certo? Caspian Sea aqui, porque está em inglês. Enfim, essas bacias aqui. E vocês vão perceber que, coincidentemente, está na parte basicamente europeia também. O lado de cá já é asiático, né? Mas o lado de cá é europeu. Os montes Urais aqui, ó, fazem a divisa da Rússia europeia com a Rússia asiática. A leste dos Urais, de cá,
No subsolo dos imensos rios e planícies na região da Sibéria, amplas riquezas naturais permanecem pouco exploradas, embora já bastante conhecidas. A Rússia guarda essas reservas do lado de cá como uma espécie de reserva para o futuro, né? de resguardo para quando o do lado de cá acabar, daqui ter o que se explorar ainda. Por isso, a exploração mineral ainda está concentrada nas porções ocidentais, ou seja, na parte europeia. Aí, aqui vai concentrar então petróleo, gás, carvão, minerais metálicos, indústrias, consequentemente a população, né? Moscou está do lado de cá, enfim. Muitos russos se sentem muito mais europeus do que asiáticos, né? Um exemplo disso é o fato de que a Rússia, por exemplo, disputa as eliminatórias para a Copa do Mundo do lado europeu. Do lado asiático seria até mais fácil para eles, mas eles vão do lado europeu, porque se sentem europeus. Recursos minerais russos e geopolítica. Pessoal, cada linha vermelha dessa é um gasoduto que está funcionando. A linha azul é um gasoduto que está em projeto de expansão. Vai pensando, isso aqui é a Europa. Esses dutos vêm da Rússia, basicamente. Você consegue imaginar, então, o nível de dependência que os europeus têm desse gás russo? Deixa eu contar um detalhe para vocês, porque eu gosto do detalhe. O inverno europeu é frio, então as residências necessitam de gás natural para aquecê-las durante o inverno. As pessoas precisam desse gás. O gás basicamente vem da Rússia. Você imagina se a Europa entra em rota de colisão geopolítica com a Rússia e a Rússia resolve fechar esse gás aqui durante o inverno na Europa. Existe um dado que fala que 1 em cada 4 residências europeias são aquecidas com o gás russo. Provavelmente muita gente aí vai passar muito frio e, quiçá, morrer de frio, enfim. Por isso dá para falar que geopoliticamente a Rússia usa esses recursos energéticos. A exploração de recursos minerais na Rússia, além de ser importante para a economia, confere também certo poder geopolítico ao país. Boa parte dos países da União Europeia depende de exportações russas para fornecimento interno de combustíveis fósseis. E aí esses combustíveis fósseis eles servem para gerar energia também nas usinas termoelétricas, que por sua vez é efetuado por meio de uma sofisticada infraestrutura que abrange estradas, ferrovias, gasodutos, oleodutos e basicamente tudo parte da Rússia na direção da Europa. Essa realidade proporciona aos governantes russos vantagens nas negociações de importação de gás e petróleo. Então, quem é detentor vai ter um poder muito maior de barganha para com aquele que é dependente do recurso que o outro é detentor. O fato é que os russos sabem muito bem disso e acabam fazendo com que a sua vontade prevaleça em algumas situações. Certo? Galerinha, vamos encerrar essa parte abordando então a questão da atividade industrial na Rússia. Vamos lá. Setor econômico em transformação. Entre os países da CEI, lembra da CEI? Comunidade de Estados Independentes, os países remanescentes da União Soviética, a Rússia é o que apresenta maior nível de industrialização e possui 39% do PIB. Então, se eu pensar internamente lá na CEI, a Rússia é o país mais poderoso. Agora, em relação à Europa Ocidental, à União Europeia principalmente, o parque industrial russo é pouco diversificado, é defasado tecnologicamente, obsoleto, onde predominam indústrias de base. Aí eu te pergunto, o que é uma indústria de base? É aquela que vai produzir produtos que vão servir de base para a existência de outras indústrias. Como, por exemplo, a metalúrgica, que vai fornecer metal para as outras indústrias, a siderúrgica, que vai fornecer ferro, basicamente, para as outras indústrias. Enfim, a Rússia é forte nisso. Durante a década de 90, a transição para a economia de mercado, com a transição para a economia de mercado, as indústrias estatais foram privatizadas. Lembra quando eu falei disso? Indústria estatal é aquela que pertence ao Estado, ao governo. Quando ela é privatizada, é quando ela é vendida para algum comprador ou um grupo de compradores, desde que sejam particulares.
sendo em parte compradas por capital estrangeiro adquirida por uma pequena parcela da população com alto poder aquisitivo. Essas indústrias acabaram gerando na Rússia, principalmente, alguns bilionários, aqueles que tinham informações privilegiadas e compravam as indústrias que tinham maior potencial econômico. As indústrias já implantadas no país localizam-se em pontos estratégicos do território, perto de matéria-prima, de petróleo, perto de gás, perto de vias de escoamento, de recursos minerais, de mercado consumidor, de população, de florestas. Enfim, aqui está o mapinha também, eu tirei esse mapa do livro também. Vocês vão observar aqui, ó, metalúrgica, produção de metais, petroquímica, extração e refino de petróleo, siderurgia, metal, mas que envolva ferro, o ferro aqui é o principal. Mineração diversa, aí você pensa em ouro, bauxita, manganês, diamante, sei lá, qualquer mineral. Química, essa indústria química, você pode enquadrá-la como petroquímica, farmoquímica, enfim. Mecânica, máquinas, geralmente máquina pesada, trator. Aeronáutica, avião, né? Automóveis, automobilística. Têxtil, por exemplo, tem indústria têxtil na região de Nizhny Novgorod, de Moscou. Você vê, no seu livro tem isso exatamente desse jeito. Você vê a cidade e vê a indústria que tem ao redor. Cimento, a pazinha de pedreiro indicando cimento. Olha onde é que tem cimento. Estaleiros, aí são navios, né, para a indústria naval. Eletrônica e telecomunicações, eletrônica e telecomunicações, pneus, enfim. A indústria russa ela é bastante diversificada, só que não é muito avançada, não produz muita tecnologia e, como vocês podem ver aqui no mapa, ela está concentrada na parte europeia. Ok? Galera, a matéria da semana é essa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa manda no Classroom lá ou nas aulas de Tira Dúvida que a gente vai tirar a dúvida também. Tá? Nosso horário, se eu não me engano, já é amanhã. Vocês vão ver esse vídeo sendo postado hoje ainda. E se alguém apresentar alguma dúvida, traga que a gente vai trocando ideia sobre isso, tá? Um grande abraço para vocês. Caiu meu fone aqui, foi nada não. Tudo de bom e até a próxima.